Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a América. Nós já estudamos muita coisa sobre a América. Hoje a gente vai estudar a colonização, para a gente entender por que o espaço geográfico americano está organizado da forma atual, tá? Então vamos lá. Olha só, antes da chegada dos colonizadores europeus, por volta de 1500, né, que eles chegaram, antes disso, o continente americano ele já era povoado, já era habitado por diversos povos indígenas aqui. Eles se distribuíam por toda a América e eles eram diferenciados em suas culturas, em seus modos de viver. Não é à toa que eles eram divididos aí em vários grupos diferentes, né? Tinham os Geis, os Aruacs, os Tupi-Guaranis, entre outros aí. Existiam também civilizações complexas, como os astecas, que habitavam essa região do México, os maias habitavam essa região aí da América Central, e os incas, que habitavam a parte oeste aí da América do Sul. E esses povos, eles dominavam técnicas avançadas de arquitetura, de engenharia, dominavam também muitas técnicas agrícolas. Eles eram chamados também, né, de civilizações e povos pré-colombianos, porque eles já existiam, já habitavam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, que foi um colonizador aí, italiano, mas que veio sob as ordens da Espanha, tá? Então, como eu disse, né, usei o verbo no passado, eles habitavam. A maior parte desse povo aí foi exterminada, foi morta pelos colonizadores europeus no período aí das grandes navegações. Quando eu falo em europeus, eu estou falando, vou destacar aqui onde está a Europa, ó. Eu estou falando de portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses, principalmente aí nesse período portugueses e espanhóis. Então, nesse período aí, por volta do século XVI, 1500, eles cruzaram aí, né, o Oceano Atlântico e conseguiram chegar aqui no continente americano. Por que que eles vieram? Eles vieram em busca de lucro, em busca de metais preciosos, ouro, prata, em busca de riqueza, porque havia um pensamento na Europa naquela época, né, a época do capitalismo comercial, do mercantilismo, que dizia o seguinte, que um país, para ter poder, ele precisa ter ouro, prata, metais preciosos. Ele precisa acumular essas riquezas. E aí, movidos por essa ideia, por esse pensamento, eles saíram aí em busca dessas riquezas, né? E acabaram aí chegando ao continente americano. E quando eles chegam no continente americano, eles encontram aí os povos nativos e começam aí em busca de seus objetivos, né, de enriquecerem, eles começam a explorar, a matar. Não é à toa que a grande parte da população indígena sumiu, foi dizimada. Os indígenas que sobreviveram hoje vivem em aldeias, em reservas e até hoje perseguidos, né, por mineradores, por fazendeiros, por pessoas que querem suas terras para plantar, para criar gado, para explorar minérios. Aqui nós vemos uma manifestação de povos indígenas aqui no Brasil, né, lutando aí pelo direito de suas terras, terras que eram deles e que foram aí tomadas, né, pelos colonizadores. Pois é, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do Pacto Colonial, porque ele é importante para explicar a relação de desigualdade que existe hoje entre os países da América e do mundo. Então, como era esse pacto colonial? Quando os europeus chegaram aqui, eles estabeleceram um pacto colonial com as suas colônias. Ou seja, vou dar um exemplo aqui do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal, tá? Então, o pacto
colonial estabelecia que o Brasil só podia fornecer produtos para Portugal e só podia comprar produtos de Portugal, não podia comprar e nem vender para nenhuma outra metrópole, tá? A metrópole se aproveitava disso para comprar, pegar os produtos baratos, geralmente era matéria-prima, cana-de-açúcar, pau-brasil, né, minérios, depois foi minérios também, e vendia produtos manufaturados mais caros para a colônia. Então, já dá para ver aí que alguém estava sendo explorado. A metrópole enriquecia e a colônia ficava mais pobre, porque ela vendia mais barato e comprava mais caro. E aí já dá para entender a origem da desigualdade que existe hoje entre os países, né? Começou aí na época das grandes navegações, com influência muito grande aí desse pacto colonial, certo? Mas devo ressaltar que existiu duas formas de colonização na América. Algumas áreas aí foram colônias de povoamento, ou seja, quando os europeus chegaram, eles vieram com o objetivo de povoar, de morar, então eles cuidaram melhor das terras. A gente vai ver as características. Outras foram colônias de exploração, então quando os europeus chegaram, eles vieram com o simples objetivo de explorar. Vamos ver as diferenças aí entre esses dois tipos de colônia. Olha, começando aqui pela de povoamento. As colônias de povoamento elas foram implantadas principalmente pelos ingleses e pelos franceses nessa região aqui, olha, norte e central da América anglo-saxônica, tá? Então, quando eles chegaram aqui, eles implantaram um sistema de pequena propriedade, ou seja, eles dividiram melhor as terras. Eles cultivaram em forma de policultura, então eles plantavam vários produtos nessas pequenas propriedades, não era um produto só. O trabalho era livre, quem trabalhava na terra era o dono, né, o colono e sua família. Existia também algum trabalho assalariado, tá? Mas boa parte assim era trabalho livre mesmo. A produção era para o mercado interno, ou seja, tudo que eles cultivavam era para eles mesmos, ficava dentro da colônia, né? Isso provocou aí o desenvolvimento do comércio, porque tudo ficava aqui, certo? Eram produtos também que não eram muito interessantes lá para a Europa, porque aqui nessa região é um clima frio, então os produtos que eram cultivados aqui eram o mesmo que era cultivado na Europa, então eles nem se interessavam em enviar para lá. E a economia era desvinculada do pacto colonial, ou seja, eles não eram obrigados a fornecer produtos só para a Inglaterra e para a França, que foram os principais colonizadores daqui. Eles podiam vender para qualquer outra metrópole e isso possibilitou o desenvolvimento do comércio, certo? Lembrando, gente, que essa colônia de povoamento ela também foi implantada aqui na região sul do Brasil. E é importante destacar que a maior parte dos lugares que foram colônias de povoamento, hoje são os países mais desenvolvidos, mais ricos, né? Eles começaram de uma forma mais justa para todos. Já as colônias de exploração, vamos fazer a comparação agora. Onde elas foram implantadas? Olha, na maior parte da América Latina. Na maior parte. E também nessa porção sul, viu, gente? Da América anglo-saxônica, essa porção sul aqui. Também foi implantada colônias de exploração. As principais características, ok. Latifúndios, monoculturas, extração de minérios para exportação. Ou seja, latifúndios, as terras elas foram mal divididas. Latifúndios são grandes propriedades de terra. Então, grandes porções de terra foram doadas para algumas pessoas privilegiadas de Portugal, da Espanha, né, dessas metrópoles aí. E isso ia passando de geração em geração. Então, ficou pouca gente com muita terra e a maioria sem terra para produzir. Até hoje a gente vê esses conflitos por terra. E nunca foi realizado, assim, no Brasil, nunca foi realizada uma reforma agrária.
uma política de redistribuição de terra, né? Então, assim, a luta pela terra, a briga pela terra, ainda hoje é muito presente no território brasileiro. O que foi plantado nesses latifúndios, essas grandes propriedades? Foi plantado principalmente cana-de-açúcar, foi plantado café, né, posteriormente. E é interessante ressaltar, gente, monocultura é plantio de um único produto. Lá nas colônias de povoamento era policultura, eram vários produtos que eles cultivavam. E no Brasil e nesses outros países era monocultura. Tudo para quê? Para exportação. Então, tudo que era produzido não ficava, a maior parte não ficava na colônia, era exportada para a Europa, tá? Uma terceira característica aí é que o trabalho, ele não era livre, era trabalho escravizado de quem? De indígenas e de africanos. Então, isso gerou um empobrecimento muito grande. Como é que essa população ia ter dinheiro para desenvolver o comércio, para desenvolver a indústria, se eles trabalhavam de forma escravizada? Então, gente, isso gera uma desigualdade muito grande, né? Um baixo nível de desenvolvimento, uma exploração, um sofrimento, que a gente vê os resultados até hoje. É tanto que todos os países aí que foram colônias de exploração, hoje eles apresentam grandes desigualdades, grandes dificuldades, problemas sociais, problemas econômicos aí, herdados dessa forma de colonização, certo? Então é isso. Isso é muito importante para a gente entender hoje o porquê das desigualdades, o porquê que o espaço geográfico está organizado dessa forma, né? E o porquê de tantos conflitos aí, o porquê dessas desigualdades também entre os países da América, tá certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Aqui eu organizei coloquei, né? Uma tabelinha, um quadro com as diferenças principais entre as colônias de exploração e as colônias de povoamento, certo? Tem umas aí que eu nem falei, mas que são poucas e é bem fácil de compreender, tá tudo organizado aí. E aqui nós temos uma atividade para que a gente possa praticar, compreender mais o que foi trabalhado hoje. Um abraço, bons estudos!